é a palavra do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, que nós estamos aprendendo esse mês, falando sobre a sabedoria. O livro de Provérbios nos orientando, nos dando conselhos, para várias situações do nosso dia a dia. E hoje a gente vai estar falando sobre a sabedoria nos nossos relacionamentos. Então é Provérbios 22, porque estamos no dia 22 e a gente está acompanhando de acordo com o dia do mês. Então, Provérbios, capítulo 22, eu vou ler o versículo 1 e 2. Amém? Já está no telão. Então, diz assim a palavra do Senhor: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. O bom nome, vamos entender aí sobre um bom caráter. Guarda aí. Mais digno de ser escolhido, melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. O bom caráter do que as muitas riquezas. E o ser estimado, na minha Bíblia está diferente, mas aqui está assim. E o ser estimado, desfrutar de boa estima, ou ser estimado, dá no mesmo, vale mais do que prata e ouro. Agora o 2. O rico e o pobre têm uma coisa em comum: o Senhor os fez, tanto um como o outro. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje eu vou estar compartilhando ainda um pouquinho sobre o meu testemunho, porque tiveram... Espera aí que eu estou enrolada aqui com os papéis, só um minutinho. Então, eu tive experiências, que eu não tive tempo aqui de contar, da primeira vez que eu estive aqui para dar o meu testemunho. E aí, o que tem a ver com essa palavra? Tudo a ver com essa palavra. Porque, deixa eu tentar dar uma resumida para eu ganhar tempo, para quem não esteve aqui da vez passada. Eu tive Covid-19, e aí a situação se agravou, e eu me internei, tive que ficar internada no hospital. E aí eu tive que ser entubada. E aí eu tive quase 100% do meu pulmão tomado. E tive episódios de trombose, 2 episódios de trombose. Então Deus operou um milagre na minha vida. Foi milagre de Deus. E aí, há pessoas, que contam experiências de quando tiveram assim em coma, de quando tiveram assim à beira da morte, quando Deus livra. Há pessoas que contam, experiências que tiveram com Deus enquanto estiveram em coma, experiências sobrenaturais, experiências espirituais enquanto estiveram em coma. Eu tive zero, não tive nada, não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Se eu tivesse morrido, para mim, quem sofreu aqui, quem sentiu aqui enquanto eu estava em coma, foi a minha família e os meus irmãos em Cristo. Eu não tenho lembrança nenhuma enquanto eu estive em coma. E aí eu fui extubada. Cadê a Cristina e Cristiane? Extubada. Eu não conhecia essa palavra. Quando a pessoa é entubada, e quando ela sai do tubo, tem essa expressão, extubada. Eu não conhecia essa palavra. E aí, quando eu fui extubada, começaram então as experiências sobrenaturais. Começaram então as experiências
incríveis e extraordinárias com Deus. Porque quando eu fui estubada, eu vou um pouquinho para frente, depois eu volto. A experiência incrível, extraordinária, espiritual, sobrenatural que eu tive foi o amor da igreja pela minha vida. Isso aí não tem preço, isso aí não tem riqueza, dinheiro que pague isso. E eu vivi, eu falo isso sem me exaltar, sem me orgulhar. A culpa é de vocês, o problema é de vocês aí que se uniram pela minha vida em amor e oração. Porque eu vivi esse provérbio aí, o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Eu falo isso sentindo a responsabilidade, a minha responsabilidade aumentou. Porque quando eu fui estudada, ainda no CTI, antes de saber esse movimento todo aí, dos irmãos, da igreja, da minha família, eu já fui estubada, um médico impressionado com a minha melhora, e eu falando, já contei aqui, mas eu vou falar de novo, né, se por um acaso alguém não estava aqui. Eu falei para o médico, quando o médico se espantava, médico, enfermeiro, a moça da limpeza que chegava e me via no CTI e se espantava com a minha melhora, eu falava, antes de saber do movimento, tem uma igreja, uma família que me ama, e eu amo também, e eles estão orando por mim. Por isso a minha recuperação. E aí, quando eu fui para o quarto e meu marido chegou, ele falou, Lu, você não tem noção do movimento da igreja em favor da sua vida. Quer dizer, isso não tem preço. E essa é a vontade de Deus para nós. Não. O que isso tem a ver com a sabedoria? Segura, porque tem a ver. Calma aí. Tem a ver. Porque a sabedoria de Deus não é conhecer muitas coisas, não é saber de vários assuntos, ter várias faculdades, isso é ótimo, é de Deus. Vamos trabalhar para ter conhecimento, para estudar, para amadurecer, crescer em diversos assuntos. Isso é legal, isso é de Deus. Mas a sabedoria, isso é conhecimento. Mas a sabedoria de Deus não é conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso é legal também. Isso é de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas não é essa a sabedoria de Deus. Isso é conhecimento. A sabedoria de Deus é saber viver. A gente vai ver isso na palavra. E vocês não têm que acreditar em mim, no que eu estou falando. Vocês têm que provar se o que eu estou falando está escrito na palavra do Senhor. Se a profecia que eu estou dizendo aqui está escrito na profecia das profecias. Então, eu cheguei em casa, estava compartilhando aqui com o Washington. Eu cheguei em casa, depois eu vou voltar um pouquinho. E a avó do Washington me ligou, a irmã Maria. E aí ela falou assim, porque eu passo aqui na igreja e tem pessoas que a gente só cumprimenta, paz do Senhor, bom dia, não tem um relacionamento assim, né? Sempre, né? E a avó do Washington é uma dessas irmãs que a gente passa e a gente se cumprimenta. E aí ela me ligou quando eu cheguei em casa. E aí ela falou assim, você é irmã da Redenção? Quando eu cheguei do hospital. Aí eu não sei. Falei, quem quer falar? Aí ela falou assim, eu estou perguntando se você é irmã da Redenção. E aí eu falei assim, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou. Aí ela falou assim, então eu quero te dizer que eu estou muito feliz pelo milagre que Deus fez na sua vida e que os adolescentes da igreja
e que os adolescentes da igreja precisam muito do seu abraço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas Deus, Ele não quer que a gente se una. Deus, Ele não quer que a gente demonstre o nosso amor, igreja, somente no momento desse difícil, não. Presbítero Luiz, não. Porque às vezes a gente tem essa tendência de valorizar o nosso próximo. Não estou falando que vocês fizeram isso comigo, porque eu sinto o amor de vocês independente do tubo. Eu sinto o amor de vocês. Eu estou falando que às vezes no nosso dia a dia, presbítero Luiz, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, a gente não demonstra este amor, a gente não sabe viver, a gente se acostuma com o dia a dia e a gente age de acordo com a nossa sabedoria, de acordo com o nosso entendimento, e essa não é a vontade de Deus. Para eu viver as promessas de Deus, eu preciso saber viver. E aí o presbítero Luiz leu aqui com a gente, está nesse provérbio, nesse capítulo mesmo, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando tiver mais velho, não se desviará dele. É promessa. Tem que se cumprir. Porque o nosso Deus não mente. E Ele não muda. Ele não é igual a mim. Ele não é igual a mim. Um dia eu acho uma coisa, no outro dia eu aprendo, eu amadureço, e aí eu vejo que o que eu achava estava errado. Mas Deus, Ele não é assim. Então se Ele falou, está falado. O que isso tem a ver com a sabedoria? Tudo! Porque teve um momento na minha vida, quando meus filhos nasceram, eu achava que eu era a educadora. Eu achava que eu ia ser a educadora. Cheia de moral. Maneira. Porque o meu pai era assim. E eu achava, meus filhos nasceram. E eu estava parecendo, a hora passa, né? E aí eu estava parecendo um sargento. E aí a minha família estava assim, você parece um sargento, você parece um sargento, que é isso? E eu estou achando, eu sou mãe, estou disciplinando, e eu estou na igreja, galera, eu estou dando aula para as senhoras, galera, irmãos, eu estou orando, eu não estou faltando culto. E aí meu marido falou assim, você vai afastar os seus filhos de você. Aí eu tomei um susto. Falei, como assim? Mas eu sei o que eu estou fazendo. E aí, igreja, eu vi que para tudo, para as coisas mais simples, as mais complexas, precisamos pedir a sabedoria de Deus. Até ali eu estava usando, repetindo, o que eu aprendi com o meu pai, e eu achava que era certo, mas aí eu dobrei o meu joelho. Quando eu recebi primeiro, eu estava resistindo, primeiro eu estava assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou educando meus filhos, tem que educar, a Bíblia fala para disciplinar a criança, aí tu pega o versículo da Bíblia que te convém, eu peguei, disciplina a criança. Só que eu estava tentando, apagar da Bíblia, mas eu não consigo, mas eu estava tentando apagar. Pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. E aí, igreja, eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso me humilhar para entender a palavra de Deus. Essa palavra não é um livro qualquer, é Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então o Verbo, esta palavra, é Cristo. Então eu preciso orar, me humilhar. Senhor, revela a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti.
Porque o pecado, lembra, Ana Paula lembra, o pecado de Adão foi comer uma frutinha. Ana Paula lembra, e eu lembro também. O pecado, a Bíblia diz assim, quando você sabe fazer o bem e não faz, nisto você está pecando. E quantas vezes nós deixamos de fazer o bem porque estamos ressentidos, magoados, contrariados, estamos pecando. Mas a palavra de Deus, quem quer ser liberto aí? Quem quer aprender a viver? Quem quer ter a sabedoria do alto? Porque todos nós a gente age achando que a gente está certo, é lógico, irmãos. A gente age na nossa vida, no dia a dia, seja no trabalho ou em casa, achando que nós estamos certos, achando que a gente está agindo da maneira que tem que se agir. Aí Deus, em Tiago, capítulo 1, eu anotei aqui, tem 12 páginas escritas aqui, irmão, mas se eu for procurar, chega aqui eu não enxergo mais nada. Então está em Tiago. Depois confere aí para ver se está mesmo. Deus, ele fala assim, ele faz essa pergunta para mim e para a igreja, para quem crê na palavra, porque a palavra de Deus é para mim e para vocês que creem na palavra, não é para o meu irmão que está do meu lado, é para mim. E aí Deus pergunta, porque Deus sabe que a gente, vocês não, me acha sabichona, tenho certeza do que eu estou fazendo na minha vida. Aí Deus, ele me pergunta assim, quem? Se o irmão achar aí, está em Tiago, acho que é Tiago 3,13, vê aí se é 3,13, o irmão já deu um brado ali que é, quem dentre vós é sábio e entendido? Aí quando eu lia isso, eu já achava assim, sou eu, falando braba com os meus filhos, afrontando o meu marido, eu ia falar o meu marido, quando ele me contraria, mas ele é meu amor da minha vida toda. Quando ele me contraria, eu faço cara feia, dor de ombro. O meu irmão, então, se não pensa igual a mim, eu perdoo esse irmão, ele lá e eu aqui. É assim que eu tento justificar o meu erro. Mas diante de Deus, Deus não tem ninguém por inocente. Não vai ter justificativa diante de Deus. É Bíblia. Se eu não perdoar, não serei perdoado. É Bíblia. Como eu tratar, se eu não tiver misericórdia, Deus não terá misericórdia de mim, é Bíblia. Mas eu só quero ler Deus é infinito em misericórdia. Eu, Luciano, são vocês não, sou eu. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí tem a resposta. Mostre a sua sabedoria em mansidão de sabedoria. Não é isso que está escrito? Mostre mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, se eu sou uma pessoa aborrecida, irritada e falo, nós aprendemos domingo passado aqui, a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Eu tenho que aprender a falar com o meu próximo, em todas as circunstâncias da minha vida. Se o jeito que eu estou falando não está sendo manso, pisa no freio,
dobra o joelho, se humilha. Depende de Deus para ter a sabedoria. Ai, está acabando o tempo. Então, ai, Lu, é difícil. Não é difícil. Não é difícil, porque Deus não pode mentir. E está escrito que os mandamentos não são difíceis. Está escrito em 1 João, não lembra onde é 1 João? Está escrito lá, procura, estuda, para ser livre. Para viver as promessas de Deus. A Bíblia diz assim: transformai-vos a vossa mente pela renovação do seu entendimento. Eu achava de um jeito, mas agora a minha mente está renovada, porque agora não sou eu que acho, é Deus quem está me direcionando. E aí essa palavra precisa transformar a minha maneira de pensar, sentir e automaticamente agir. E aí eu estava lá no CTI, eu tenho que contar isso, tem que dar tempo de contar isso. Eu estava lá no CTI, e aí eu estava lá amarrado e de fraldinha. Eu estava amarrado e de fraldinha. Fraldão, né, irmão? Fraldão. Fraldinha não, vamos combinar. Estava com fraldão. E aí, eu tive uma história que a minha cabeça inventou, que depois no quarto, quando Alexandre chegou, eu fui descobrir que era alucinação provocada pela medicação muito forte. Uma medicação muito forte, porque eu não conseguia respirar nem entubada. Então eu tive que ficar entubada pronada, de barriga para baixo. E aí quando a gente é entubada de barriga para baixo, a medicação que já é forte é mais forte ainda, porque não pode contrair nenhum músculo, tem que ficar completamente parada. E isso faz perder massa muscular. Por isso que eu tive que reaprender a andar, mexer o braço. Eu não conseguia mexer o braço. Meu braço não levantava. Quando eu acordei amarrada e de fraldão. E aí, eu inventei uma história, Ruth, que tinha uma enfermeira que cismou comigo e queria me matar. Isso é importante falar aqui. Essa enfermeira não existe, mas eu vi. Se tivesse aqui um policial que faz retrato falado, eu ia falar detalhadamente como é que era a enfermeira e vocês iam saber como é que é o rosto dela. Porque eu vi, mas era alucinação, ela não existe. Efeito do remédio. E aí eu ouvi, e eu achei que ela queria me matar. E aí eu ouvi ela falar. Tem uma coisa que eu ouvi ela falar que eu não vou falar aqui não, porque eu estou no altar do Senhor. Porque foi uma malcriação assim feia, porque eu estava de fraldão e ela tinha que me limpar. Então ela fez uma malcriação, mas não fez, foi minha cabeça. Vocês estão entendendo que não existia? Era alucinação. E aí eu ouvia o Alexandre, a minha mãe, a minha tia, até a minha cachorrinha. Eu tenho uma cachorra Trufa, o nome dela. Até a minha cachorrinha. Eu ouvia eles indo lá no hospital para me resgatar. Porque no hospital queriam me matar. E aí eu ouvia os enfermeiros, o movimento, eu ouvia o Alexandre dando vassourada no vidro do hospital para poder entrar. E aí eu ficava assim, Senhor, por que isso? Eu na cama amarrada de fraldão. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Aí eu, não, porque eu estou passando por isso? Não. Para que eu estou passando por isso? Não é para quê? Então é para quê? Jesus, então me ajuda a passar por isso firme, me ajuda a passar por isso bem. E aí eu não, mas quando o Alexandre me buscar, conseguir me tirar daqui, eu ouvi eles levando a minha cachorra. Vocês estão curiosos para saber o que a cachorra foi fazer no hospital. Ela foi me farejar, já que o enfermeiro não queria deixar, falava que eu não estava ali. E aí a minha cabeça inventou assim, o meu marido é inteligente, eu não sou não, mas ele trouxe a cachorra para me farejar. E aí eu ficava assim, Trufa,
no CTI. Trufinha, eu tô aqui, trufa. E nada da trufa aparecer. E aí, eu estou contando isso tudo, eu podia resumir por causa da hora, mas eu estou contando isso tudo para vocês verem a gravidade da alucinação. Foi assim, eu fiquei 1 dia e meio no CTI, foi 1 dia e meio com essa história na minha cabeça. Só que o incrível que eu quero falar para vocês, que a palavra de Deus não é difícil, viver a palavra de Deus não é difícil, é fácil para aquele que crê vê a glória de Deus. E eu creio. E aí um momento que eu estava ali no CTI assim, quando eu sair daqui, eu vou falar pro Alexandre, pro meu marido, que essa enfermeira, ela queria desligar meu oxigênio, porque sai do tubo e fica no oxigênio. Ela queria botar um gás lá para eu morrer. Aí eu ficava assim, eu achava que ela estava botando gás, trocando o oxigênio. Aí eu ficava assim, Senhor, não deixa, Senhor, Tu me tirou do tubo, não deixa essa enfermeira me matar. Aí eu tirava um pouquinho a máscara do oxigênio e junto pedia o fôlego de vida que eu contei da outra vez. Não foi mentira não. Fica, me dá o fôlego de vida, Senhor, que Tu não faz nada pela metade. E aí eu pensei assim, o Alexandre vai ficar aborrecido e vai querer processar o hospital, o presbítero Luiz, vai processar essa enfermeira. Aí na hora, no meio da alucinação, a palavra de Deus prevaleceu. E o Espírito Santo trouxe à minha memória, você tem que pagar o mal com o bem. E eu comecei a orar pela enfermeira que não existe, Jesus. Abençoa essa enfermeira. Ah, Jesus, ela deve estar com algum problema na vida dela. Senhor, abençoa que ela entre aqui no meu quarto, que eu vou falar do Teu amor para essa moça. E aí a agonia foi embora, e o amor de Deus foi derramado, e o refrigério foi derramado, e aquilo que estava difícil, angustiante, agoniante, ficou fácil. Falei a palavra fácil, até difícil, fácil, vai para a internet, mas é só para a gente ser sacudido, ficou fácil. É só para a gente ser sacudido, Brende, porque é bom. Porque a disciplina do Senhor, a princípio, parece que não é motivo de alegria, senão de tristeza quando a gente é corrigido, quando a gente percebe, meu Deus, quando o Espírito Santo nos confronta, meu Deus, como eu errei até aqui. Mas depois, para aquele que recebe, Hebreus diz, produz um fruto de paz. Então é paz, é refrigério, é promessa de Deus se cumprindo na vida daquele que recebe a disciplina. E aí, o tempo está acabando mesmo. E aí, nós lemos um provérbio que diz assim, o rico e o pobre têm alguma coisa em comum. O Senhor Deus o fez, tanto um como o outro. E aí, galera, de fraldão, sem conseguir me mexer, que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não ia me fazer me mexer de novo. Que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não conseguia apertar o botão para chamar o enfermeiro. Eu não tinha força. Minha mão chegava assim, uma dificuldade no botão. Quando chegava no botão, não tinha força para apertar. E aí, irmãos? Era enfermeiro, era enfermeira. Ia me dar banho, Brende. E o Tony, eu queria que o Tony visse. Pode falar, amor da minha vida? Ou não, é feio? Pode falar? Pode falar ou não? Não? Acho que não pode falar, não. Enfim.
fiquei ali numa condição que ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa uns dos outros, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E a vontade de Deus para a sua igreja é que a gente se respeite, é que a gente se trate bem, enquanto está tudo bem também. Não tem que acontecer uma tragédia na nossa vida para a gente se ligar que a gente precisa um do outro. Em nome de Jesus. Nós somos livres. A palavra de Deus nos liberta. Tiago capítulo 1, ele diz assim, porque aí a gente pode estar pensando agora, e agora? Ferrou. Eu não sou sábia, e agora o que eu vou fazer? Tiago responde, tem alguém aí precisando, o presbítero Luiz já falou isso aqui hoje, tem alguém aí precisando de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não nos lança nada em rosto. Agora chegou o versículo que o presbítero falou aqui, mas pede sem duvidar, pede sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, é levada de um lado para o outro. Aí olha o que Tiago diz, olha o que Tiago diz, vai lá ver se está escrito, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem de coração dividido, vai ver se está escrito e se vira com Deus. Eu pareço braba aqui, né? Mas eu não sou braba não, eu estou tranquila. Eu estou tranquila, igreja, porque a palavra me sacode e me liberta. E aquilo que Deus me dá de graça, eu quero dar de graça para a igreja também. É libertação, é paz. A Bíblia diz que quando a nossa mente é transformada pela renovação do nosso entendimento, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é difícil não, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, irmãos, eu estou aqui no meu joelho, não dá para ver não, né? Dá para ver? Não? Está muito clarinho, mas está aqui, mas não tem problema não. O importante é estar no meu coração. Ficou marcado de eu ter ficado de barriga para baixo lá. Tem um coração marcado aqui no meu joelho. Tem um coração aqui, uma marca de um coração. Me lembrando aí o movimento dos irmãos. Mas se essa marca sair, pode sair, porque está gravado no meu coração. O amor da igreja pela minha vida, isso não tem preço, isso não tem ouro que pague, isso é muito melhor, nós lemos aqui, do que o ouro e a prata, do que toda a riqueza. E aí eu preciso, para entender a palavra do Senhor, é só isso que eu vou falar, para não cansar vocês. Existe um segredo. Amanda Vitória está aqui, ela sabe qual é o segredo. A outra vez ela não estava não, mas ela sabe qual é o segredo. Os adolescentes sabem qual é o segredo e algumas irmãs também. E eu vou ficar batendo na tecla do segredo. Existe um segredo para a gente ser feliz. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, depende de Deus primeiro, irmão, porque senão a gente não sabe nem orar. Que isso, Lu, agora é heresia, o que importa é a sinceridade do nosso coração. Não, isso não está na Bíblia, isso aí eu que falei para justificar o meu erro. O que importa é a sinceridade do meu coração, porque na Bíblia diz que o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não ouve oração de pecador. Está escrito, mas isso eu não quero ver não. Eu quero inventar versículo da Bíblia. Aí, irmãos, não estou falando aqui de salvação, estou falando de promessa. Não vivo as promessas de Deus, porque Deus é fiel à palavra dele. Ela tem que se cumprir. Se eu for infiel,
eu vou sofrer a consequência da minha infidelidade. Então eu preciso depender de Deus para orar do jeito que Deus quer. A Bíblia diz assim: tudo o que pedirem segundo a vontade de Deus, Ele ouve. Segundo a vontade de Deus. A minha vontade é que Deus transforme o coração do meu marido. Essa é a minha vontade. Mas a vontade de Deus é que eu ame o meu marido do jeito que ele é. A minha vontade é que o presbítero Luiz pense igual a mim. Essa é a minha vontade. A vontade de Deus é que eu e o presbítero Luiz pensemos como o Senhor e que a gente possa nos amar, apesar de o presbítero Luiz falar meio assim, igual a mim, né? Mas vamos fingir que ele fosse mais tranquilo. Ele é tranquilo, irmão. Eu me identifico. Mas aí uma pessoa aqui que fala tranquilo, mansinho, a gente tem que pensar igual a Deus, independente se eu falo mais assim, se o outro fala mais assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos, está escrito em Provérbios 1:7, desprezam a sabedoria e o ensino. É o princípio. Mas não pode ficar no princípio. Não pode ficar no princípio. Eu não posso ler esse versículo, chegar à conclusão que eu temo a Deus, então eu tenho alguma sabedoria. Não, está errado. Porque está escrito em Provérbios que eu preciso procurar a sabedoria como um tesouro escondido. Então eu entenderei o que é o temor do Senhor. Então eu preciso me humilhar. A sabedoria, irmãos, para fechar, ela parece meio prima do amor. Que isso, tia Lu? Prima do amor. Abre aí a Bíblia. Abre alguém em Tiago 3, eu acho que é o 17, e abre alguém aí em 1 Coríntios 13, onde fala sobre o amor. Abre aí, que eu não vou abrir não para a gente ganhar tempo, mas você abre. Abre e compara aí, para ver se o que eu estou falando é bobagem. A sabedoria do Senhor, a Bíblia diz assim: se a sabedoria de vocês divide vocês, se tem um sentimento faccioso nessa sabedoria aí, se tem uma inveja amargurada, Deus ele fala assim: não minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, animal e diabólica. Se o meu saber está me fazendo brigar com o meu irmão, fugir do meu irmão, essa sabedoria ela é terrena, animal e diabólica. Vamos tomar jeito agora, em nome de Jesus. Porque a sabedoria que desce lá do alto, ela é primeiramente pura, diz aí Tiago. Ou seja, não tem interesse oculto, não vê o que é bom para si, mas vê o que é bom para o próximo. E o amor, ele é benigno, sim ou não? Está escrito aí que o amor, ele é benigno. A sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Está escrito aí, posso estar falando na ordem errada, mas está escrito. Pacífica, aonde a planta do meu pé pisar, a paz do Senhor tem que prevalecer. Eu não posso levar confusão aonde eu vou. O couro está comendo. E aí eu peço a Deus: Senhor, me dá uma palavra branda. E aí eu vejo o furor se desviar. Tem que ser assim, se eu quiser viver as promessas de Deus. Se não quiser, não tem problema. Eu quero. E o amor, ele não se irrita. Está escrito aí que o amor não se irrita? E que quem tem paz, quem é pacificador, não se irrita facilmente. A palavra de Deus diz que a sabedoria, ela é indulgente. Vocês querem saber o que significa indulgente? Quer mesmo? Tem certeza disso?
Indulgente é a criatura, depois procura no dicionário aí, se vira. É a criatura que está pronta a perdoar, Lorena. Está pronta. Não fica magoada, ressentida, passa um mês orando. Está pronta. Se eu tenho a sabedoria de Deus, está pronta a perdoar. E o amor, galera, ele não se ressente do mal. Está escrito isso aí? Ele não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a sabedoria, está escrito lá, conclusão, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que exercitam a paz. Ou seja, aonde está a confusão, para encerrar, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Está por nossa conta, Brende. Ele já se mandou há muito tempo, porque ele não tem comunhão com o pecado. Ele não tem comunhão com o erro. Aonde tem confusão, o Espírito Santo já foi. Ficou eu e você, agora a gente que se vire. Agora, o fruto da justiça, a justiça de Deus. A justiça de Deus vai ser manifesta aonde tem paz. Então eu entrego a minha causa a Deus e espero em amor, e eu vou ver a glória de Deus ser manifesta na minha vida, seja em que área da minha vida for. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e eu quero, cadê o pastor? Presbítero Luiz, pode chamar, pode orar? Eu quero saber se no meio de... Pode ficar de pé, porque nesse momento, geral fica com vergonha, pelo menos eu ficava. Quando fala assim, vem aqui na frente, aí eu ficava com vergonha. Quando a gente fala assim,